Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesse momento de pandemia, nesse momento onde o país atravessa o seu problema de saúde. Possamos estar orando pelos nossos governantes, por aqueles que ditam as regras nesse país. E que as suas decisões possam ser decisões que Deus teria para nós. Vamos nessa noite ou amanhã, não sei que horas vai ser publicado esse vídeo, para falar de uma fé extraordinária de uma mulher que procurou a Jesus. Desesperada, ela procura Jesus para que resolvesse o seu problema. Ela passa por uma das situações mais constrangedoras que alguém pode passar. Certamente, pessoas como nós, nesse tempo, não aguentariam o tamanho constrangimento. E por isso que o sermão tem o seu título, Uma Fé Inexplicavelmente Admirável. Eu vou começar o sermão dessa noite orando e pedindo a Deus para que haja saúde para a nossa população, tanto no Rio de Janeiro, quanto no Brasil e no mundo que passa por essa pandemia. Abaixa sua fronte comigo nesse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Deus, pelo dia que tivemos, Senhor, guardado e protegido por Ti, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que Tu continue acampado ao nosso redor com Teus anjos, nos protegendo, Senhor, dessa pandemia, nos protegendo dos maus, ó Deus, das pessoas más, Senhor, das coisas que vêm acontecendo. Muito obrigado, ó Deus, porque tem sido fiel conosco e tem, Senhor, tido, Senhor, paz conosco. Te pedimos nesses momentos, ó Deus, que estamos, Senhor, dentro de casa, ó Deus, que possamos estar, Senhor, sendo guardado por Ti. Abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoe, Senhor, o Senhor presidente da República. Abençoe, Senhor, aqueles que estão, Senhor, no comando desse país, no Ministério da Saúde, nos estados, ó Deus. Abençoe os governadores, prefeitos. Abençoe, Senhor, o judiciário, Senhor, o legislativo, para que as decisões desses homens possam ser a Tua decisão para o bem do povo desta nação. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos a Tua orientação nessa mensagem, para que Tu fale, não eu, mas Tu fales aquilo que Tu quer falar através de mim. Em nome de Jesus, já te agradecemos. Amém. Vou começar esse sermão com uma história que é comum em todas as casas, é comum em outros lugares. Nós ouvimos sempre a respeito disso. Eu lembro que um tempo atrás, eu e Regina compramos em uma loja no shopping um aparelho de ginástica que vimos na propaganda da televisão. Achamos que se comprássemos aquele aparelho, nós teríamos um corpo saudável, um corpo magro e com disposição para realizar nossas tarefas do nosso dia a dia. O interessante é que, como nós vimos o anúncio, eu pensei, eu preciso de um negócio desse, porque eu quero ficar zero de gordura e com a musculatura de fazer inveja. Mas alguém já me disse antes, você vai comprar isso, ele vai virar um cabideiro na sua casa. Eu disse que nada, estou motivadão, estou com uma motivação alta e eu vou começar logo a usar. E aí compramos. Só que comprar o aparelho não é o problema. Mas qual é o problema? O problema é usar o aparelho. Para ficar com aquele grande físico, não adianta só comprar o aparelho. Tem que usar. Assim é como nossa fé. Todos nós temos fé, sim ou não? Mas será que temos uma fé tão grande como a de transportar um monte para um outro lado? Temos essa fé? Nem todos temos uma grande fé. E por não termos uma grande fé, por que nós não temos uma grande fé?
por que não a temos? E se temos, por que não usamos essa fé, essa grande fé? Quero dizer nessa noite ou dia, que iremos tratar disso aqui, vamos tratar exatamente disso aqui, que resultados não surgem daquilo que você tem, resultados surgem daquilo que você usa, exerce e exercita. Por isso que eu ilustrei esse episódio da compra do aparelho de ginástica aqui. Então, aprendemos com essa ilustração que a fé precisa ser usada, exercida e exercitada. Vamos lá e descobrir que mulher é essa que exerceu essa fé extraordinária. Abra sua Bíblia em Mateus 15, de 21 a 28, e o texto ele diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mestre, manda-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ela é um incômodo. E ele respondeu: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Ela é cananeia. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos. Olha do que ele chama a mulher e lançá-la aos cachorrinhos. Depois de tudo isso, o que você faria, hein? Ser chamado de cachorrinhos. Jesus olha para ela e ela disse: Porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que resposta. Jesus olha para ela e fala: Eu não esperava essa palavra. Mulher, você não se magoou com o que eu falei? Porque eu te chamei de cachorrinhos? Mulher, grande é a sua fé. Eu te provei, você venceu. Seja conforme o que você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Lindo, né? Esse episódio, para mim, é um dos episódios da Bíblia que mais me chama atenção, porque demonstra, a fé demonstrada por essa mulher é algo extraordinário. É algo que nós não vemos nesses tempos com frequência. É algo que nós precisamos aprender com esse episódio, com essa mulher, a ter uma fé assim tão grande. Em 1 Pedro 1,7, diz que toda fé precisa ser aprovada. Toda fé precisa ser aprovada. Senão seria fácil demais ser cristão, né? Tudo acontece, tudo dá certo, nada acontece de errado, tudo vai muito bem. Então a sua fé, a minha fé, ela precisa ser aprovada segundo Pedro lá no capítulo 1, versículo 7. Diz que toda fé precisa ser aprovada. E demais, que assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mas que o refinado pelo fogo é genuína. E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então a fé, ela é muito mais valiosa, é mais valiosa do que um ouro refinado. E uma fé genuína, refinada pelo fogo, resultará louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A sua fé será testada e será revelada para o Senhor.
O que o Pedro está querendo dizer é que uma fé que vale a pena é uma fé que é provada. Você já teve a sua fé provada por algum momento na sua vida ou circunstâncias? Jesus dá um título para essa mulher, o título que lemos aqui em Mateus. Para ela, ele disse: mulher, grande é a sua fé. Ela sai desse episódio, desse momento ali, depois da humilhação que passou pelos seus discípulos, pelo próprio Senhor, para ser testada, e ela sai dali vitoriosa, porque a sua fé era diferente de tudo e de todos. E aí temos que entender que o que Jesus disse para essa mulher, ele disse que essa mulher tinha uma fé diferente. A Bíblia diz em Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Também diz no versículo 6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mary McLeod Bethune, pensadora americana lá no século XIX, disse que sem fé nada é possível, com fé nada é impossível. Entendeu? Dá para entender esse trocadilho aí, né? Ela diz que sem fé nada é possível, com fé nada é impossível. Então, se a fé é basicamente tudo que existe na vida cristã, o que eu tenho que fazer então? Ou qual é a prova que eu preciso passar para provar minha fé? E quais são as etapas que eu tenho que passar para ter uma fé que vale a pena ter? Meu amigo e irmãos, isso fica por conta de Deus, a prova que você tem que passar. E é que Ele permitir que você passe. Mas uma coisa eu sei, que eu e você precisamos de uma fé que gere resultados em nossa vida. Concorda comigo? Então vamos lá. Vamos olhar para a vida dessa mulher. Se Jesus disse que ela tinha uma grande fé, o que gerou nela essa fé? Pelo fato de Jesus dizer: você tem uma grande fé, disse para ela. A primeira coisa que identifico nessa mulher é que a fé dela começa ou começou a ser gerada quando ela resistiu a um grande problema. E qual foi o problema? Ela era uma mulher cananeia, da Fenícia, onde todas as religiões eram pagãs. Pronto, já é um problema. Não existia ali o cristianismo. Ou seja, nenhuma religião ali tinha alguma coisa a ver com Deus. E na Fenícia, as principais religiões eram focadas no ocultismo, magia negra. Ela adorava ídolos, focava em trabalhos de possessão. Talvez seja essa até a razão dela estar ali na frente do Senhor, porque a filha dela estava sofrendo de uma possessão demoníaca. Ela veio de lá e ela traz a filha, desesperada, porque a filha dela, além de estar endemoniada, passava por constantes gritos periódicos e situações compulsivas, talvez uma epilepsia, transtornos e outros tipos de males que o diabo colocava na vida desta menina. Era um inferno. Imagine você ter uma filha com tantos problemas. Essa mulher precisava de ajuda. Então ela vai atrás de Jesus para pedir ajuda. Ela percorre toda a Cananéia para ir atrás de Jesus. Jesus era a sua certeza de socorro e socorro bem presente na sua angústia. Nesse momento, essa mulher resiste ao seu problema
e nada deixaria de suplicar a Jesus para que curasse a sua filha. Você tem uma grande fé assim, irmãos? E se no primeiro teste da sua fé você tivesse que passar por uma grande experiência com Deus, a sua fé iria resistir aos problemas que você iria enfrentar? Se colocarmos em uma balança a sua fé de um lado e o seu problema do outro, qual prato vai predominar nessa balança? Quero te dizer nesse dia que nenhuma grande fé se inicia se a minha fé não consegue resistir a um problema. Então pense no que você está enfrentando hoje. Se é problema financeiro, pessoal, familiar, problema de relacionamento, porque a prova, a dificuldade, normalmente ela está sempre atrelada ao diabo, a Satanás. As dificuldades normalmente é sempre atrelada a ele. Mas graças a essas dificuldades, essa mulher veio a Jesus. Imagine se tivesse tudo bem. Foi como eu disse aqui no início. Como a minha fé pode ser provada? Como eu posso dizer que eu creio no Senhor e dependo dele, se não acontece nada comigo para ser provado? Essa mulher veio até Jesus. Se a filha dela não passasse por isso, ela não largaria tudo. Estaria tudo bem, ela continuaria lá, pagã, servindo ao diabo. Ela largou a Cananeia, largou sua casa e veio ao encontro de Jesus. O interessante é que tudo que consideramos obra do diabo é uma ferramenta que nos leva ao encontro de Jesus, não é verdade? Se você não estiver doente, se você não estiver com qualquer tipo de problema, de tentação com o Senhor ou em pecado, você não vem a Jesus. Está tudo bem. O interessante é que tem pessoas que conseguem conviver sua vida inteira em pecado, sendo endemoniado, e não tem ninguém para olhar por ele. E ele também não está nem aí para isso. Essa ferramenta nos leva a nos converter dos maus caminhos e receber o Senhor Jesus como nosso Salvador e se tornar amigos de Deus. Devemos tomar cuidado sempre com a nossa fé, porque os problemas também podem libertar a sua vida. Você pode procurar a solução dos seus problemas, em outro tipo de fé. E isso te transformar realmente e estar desconectado da fé em Deus. Como todos os problemas de uma cultura pagã, essa mulher abandona os ídolos e a magia negra, e eu falo de candomblé, umbanda, quimbanda e outras bandas mais, ou seja, ocultismo, e graças a esse problema, a sua fé leva a buscar Jesus. Assim como ela, a gente também tem problemas. A gente tem situações maiores que nós e temos de resistir a todos eles. Precisamos resistir tudo isso de pé ainda. Isso não quer dizer que não iremos sentir dor, medo ou dúvidas, mas ter a capacidade de continuar. Você precisa continuar. Apesar de tudo o que está acontecendo, você precisa continuar, mesmo que sangrando, vazando, exprimido, moído, ou com coronavírus ou não, você tem que continuar. Porque fé não é sentimento, fé é atitude. Você tem que continuar, irmão. Você tem que ir. Você tem que passar para o outro lado da margem. Agora imagine a mulher trazendo sua filha, gritando pelo caminho. Imagine ela trazendo a filha esbravejando. Imagine esta cena. Olha, entra no meio dessa cena agora. E percebe aquela mulher ali, esbravejando, querendo falar com o Senhor Jesus de qualquer jeito, querendo que o Senhor cure sua filha, cure a sua alma. Não seria mais cômodo internar a filha?
Não seria mais fácil deixar a filha em casa? Mas ela não pensa assim. A sua fé o faz enfrentar o seu problema. Ela enfrenta os magos, ela enfrenta toda a situação adversa, porque a fé que ela começou a crer em Jesus foi maior do que os seus problemas. E para nós hoje aqui, observamos nesse texto, esse texto maravilhoso, seguindo o grande exemplo de fé desta mulher. Precisamos começar a colocar nossas filhas que nos envergonham. Talvez a filha que te envergonha é uma crise financeira ou uma crise profissional. Talvez a filha que te envergonha é uma situação interna, é uma insatisfação na sua igreja. Então, é pegar essa filha que te envergonha e dizer: a minha fé é maior do que este problema. Você tem fé suficiente para gerar isso? Dizer que a tua fé é maior do que esses problemas? O que você precisa fazer é arrastar o seu problema e caminhar em direção a Jesus Cristo. Você não vai ser desprezado, porque Deus te ama, porque você tem uma grande fé. Uma fé que resiste a um grande problema. Uma grande fé é uma fé que resiste ao teste de oração sem resposta. Uma grande fé é uma fé que resiste ao teste de oração não respondida. Você tem essa fé? Você tem a paciência de esperar que os seus problemas sejam resolvidos? Tem fé para isso? A Bíblia diz que ela chega gritando para Jesus ter misericórdia dela. E o texto diz que Jesus não diz uma palavra. O texto diz que Jesus nem olha para ela, não diz nada. E ela grita, mas ele não lhe deu uma palavra. Pode gritar à vontade. E Jesus não estava nem aí para ela. Ela clama por misericórdia. Ela clama por ajuda. Ela clama e diz que a sua filha precisa de Jesus. Eu preciso de ti. Me ajude, Senhor. O texto diz que Jesus olha para ela e não diz nada. Essa mulher está desesperada e pede a Cristo, mas Jesus fica em silêncio. E como isso machuca, né? É absolutamente silencioso. Nem uma palavra de encorajamento, nem uma palavra de esperança saiu dos lábios do Senhor Jesus. Nada. Eu não sei se você teve uma experiência de bater na porta do céu e não aparecer ninguém por lá. Eu não sei se você teve a experiência de dobrar os seus joelhos para orar e simplesmente não ouvir nada, não sentir nada, não vir nada por parte de Deus. Não tem mais do que angustiante do que orar e sentir como se Deus não estivesse falando comigo. Não tem nada mais angustiante do que orar e perceber que a nossa oração não está passando do teto. Foi isso que essa mulher estava sentindo ali. E foi nesse cenário, o silêncio dos céus muitas vezes nos prova. É nesse cenário que o silêncio dos céus muitas vezes nos prova. Muitas vezes estamos gritando com Deus, suplicando urgência para nossas dores. Assim fazemos como se entramos no hospital, não é verdade? Tomamos as nossas dores como se fosse a maior do que as das outras. Precisamos de urgência. Mas Deus não vai entrar nessa minha onda, ou a sua também. Quem te vê por fora não consegue ver o que você está fazendo. Não consegue ver e criar e perceber a sua situação de desespero. Mas Deus diz, você não tem que estar gritando agora. Eu te dei estrutura. Você não tem por que estar embravejado. Eu já tenho um compromisso com você. Você tem estrutura aí dentro. Então pare de gritar
Eu vou ficar em silêncio até que você se acalme. Acalma teu coração. Eu vou ficar em silêncio até que você se lembre o que eu já te disse. Eu vou ficar em silêncio até que você se lembre que eu já te prometi isso. Eu vou ficar em silêncio até que você pare de gritar como um doido e comece a falar como homem, como mulher de Deus. Eu vou ficar em silêncio até que você aprenda que não é na urgência, porque o céu não está em crise e o céu não tem urgência. Tudo está no controle das minhas mãos, diz o Senhor. Então, você e eu vamos ficar em silêncio. Sabe por quê, irmãos? Eu estou olhando aqui, vendo os homens da Bíblia, os grandes homens de fé, e Abraão, ele está ali do top. Abraão, ele suportou 17 anos de silêncio para que Isaac nascesse. E no dia da promessa, até que Isaac nascesse, demoraram 17 anos. Você suportaria 17 anos para uma promessa? Isso é uma grande fé. Moisés suportou 40 anos de silêncio no deserto. Ele foge do Egito e ele fica 40 anos sem Deus falar com ele. 40 anos em silêncio, recolhendo fezes de ovelha. 40 anos tosquenejando ovelhas. 40 anos sem ter comunicação com Deus. Depois de 40 anos da sarça, depois de 40 anos a sarça pega fogo e Deus dá um chamado de novo. Você suportaria 40 anos de silêncio? Então nós vemos aqui Abraão suportando 17 anos. Moisés, uma eternidade para mim. 40 anos de silêncio. Tem mais? A irmã de Lázaro manda um recado a Jesus dizendo que seu irmão morreu há 2 dias. Morreu. E 2 dias de silêncio. E aí você vê Jesus, amigo da família, demora 2 dias. E sabe por que o Salvador demorou? Sabe por que Jesus demorou? Jesus demorou porque Lázaro ressuscitado traz mais glória do que um Lázaro curado. Tem hora que Deus não quer falar com você. Porque simplesmente você não precisa ouvir nada. Você precisa só continuar. No texto, a mulher vai ao encontro do Senhor e ele fica indiferente com ela. Ela grita, mas Jesus fica em silêncio. Os discípulos falam para Jesus: Mestre, manda essa mulher embora. Dê um passa fora nela. É interessante que nós fazemos isso quando alguém pede esmola no nosso sinal, né? Bate lá no teu carro às vezes. Você não quer ouvir. Às vezes nós dissemos não, fechamos o vidro e ele lá bate. Esquecemos que muitas vezes é Deus que nos faz passar naquele caminho para abençoar essa vida. Ele quer, através de você, abençoar, curar e salvar. E você não dá uma palavra sequer. Uma palavra sequer. Mas os discípulos ainda dizem: ela está fazendo a gente passar vergonha, Senhor. Ela é uma cananeia. Nem judia ela é. Ela é de outro povo, Senhor. Você gostaria de estar num ambiente onde as pessoas olham para você e a te ver como incômodo? Lembra do necessitado do sinal? Fazemos isso como cristãos. Os discípulos que estavam com Jesus e presenciavam todos os milagres e curas de Jesus também fizeram assim. Eles fizeram assim. Mas eu não sei se você já passou por isso. A sua fé suportaria um ambiente onde você é visto como incômodo? Fica essa pergunta para você. A necessidade daquela mulher estava irritando as pessoas.
ela era um problema? A sua fé resiste ou você vai se magoar? Você vai voltar atrás? Se o seu jeito de ser começa a incomodar as pessoas que não querem ver o seu choro, as suas petições, o que você vai fazer? Ela foi ao encontro do Senhor Jesus para curar sua filha. E quem estava com Jesus disseram para ela: ele não vai falar com você. Quantas vezes, né, nós procuramos pessoas importantes para tratar de algum assunto, algum negócio, e você ouve na tua cara assim: olha, ele não vai te atender hoje porque ele está em reunião. Muitas das vezes nem está em reunião. Você se importaria se aquilo que você tanto quer ninguém valoriza? A sua fé resiste a isso? A sua fé resiste a esse desprezo? A sua fé resiste? Eles a viram como um problema e não tinha nenhuma vontade de ajudá-la. Nenhuma. Ninguém lá foi lá servir um copo d'água. Ela veio de muito longe. Ela andou muitos quilômetros para estar ali. Talvez estava suada, desequilibrada, despenteada, desesperada. Falar o quê? Os discípulos falam para Jesus: manda ela embora, Senhor. Manda ela embora. Ela está feia, suja, parece uma mendiga. Ela não combina com a gente. A gente fala educado, ela fala gritando. Aí está atrapalhando o nosso passeio. Você suportaria isso? Você continuaria amando a Jesus se as pessoas tratassem você assim? A sua fé resiste? Uma fé comum não resiste à indiferença. Uma fé comum não resiste ao desprezo. Uma grande fé comum resiste, mas uma grande fé resiste. Vou repetir. Uma grande fé não resiste ao desprezo. Uma grande fé comum também não resiste, mas uma grande fé resiste. Lembramos que temos recebido em nossas igrejas pessoas que talvez não tenham uma fé como você tem, ou às vezes não tem fé nenhuma. Nenhuma fé como dessa mulher. E lembramos que nós mandamos logo ela embora. Começou o culto. Não podemos te dar atenção agora. Volta outro dia. Porque ela está incomodando. Não queremos ir até o morador de rua porque não queremos responsabilidade de cuidar depois. Lembra? Às vezes você vai lá, fala a palavra, leva um prato de comida, uma marmitex, trata ele bem, corta o cabelo. E depois? Pense nisso. Mas essa mulher não foi embora. Ela ficou ali. Não é só o silêncio que prova a nossa fé. A indiferença dos outros também prova. Lembra do sinal? Lembra da mulher na igreja? Porque algum dos maiores conselhos que a gente recebe vem de pessoas e também vem de pessoas. E também os piores conselhos vêm de quem? Vem das pessoas também. E só porque um conselho vem de um cristão, não significa que vem de Cristo. Tome cuidado. Tem muito cristão se magoando ou te magoando. E tem gente ficando magoada com Cristo porque tem cristão magoando. Não é porque um cristão te magoou, Cristo também vai te magoar ou ele te magoou. Pessoas de pequena fé, pessoas que não têm fé, se identificam como Cristo. E se você magoar essas pessoas, na cabeça dela, Cristo também o magoou. Cristo também fez pior por seu Cristo. Nós representamos Cristo. Nós somos usados por Ele. Não é porque o discípulo mandou você embora que Jesus
também mandou você embora. Jesus ficou em silêncio, lembra? Uma grande fé não para as pessoas. Uma grande fé não para uma cara feia de gente feia. Uma grande fé não para em decepção. Porque uma grande fé, ela continua, continua, continua. A maioria de nós veem as pessoas com problemas. Uma grande fé não desanima. Se você tem uma necessidade, não desanime. Sabe por quê, irmãos? Jesus conhece as suas necessidades. Fale para você mesmo. Jesus conhece a minha necessidade. Aleluia. Deus é muito bom, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo de suplicarmos solução para elas. Ele entende a sua dor. Irmão, ele se importa com você. Mas acontece algo fantástico aqui e eu observo. Ah, meu irmão e minha irmã, e aqueles que querem experimentar uma boa fé grandiosa assim, aquela mulher, com a sua grande fé, resiste a um problema com a sua grande fé. Resiste ao silêncio na oração. Uma grande fé resiste à indiferença das pessoas. Em uma grande fé, resiste ao teste da humildade. Ela vence e passa com excelência no seu maior teste da vida. Jesus ouve dos discípulos: Ah, Jesus, ela vem gritando atrás de nós, manda embora, lembra? Aí Jesus fala: realmente eu vim para os da casa de Israel. O que Jesus está falando ali? Eu vim apenas para os judeus. Realmente ela não tem nada a ver comigo. Mas a Bíblia diz que ela ouve isso e cai de joelhos no chão e o adora a si mesmo. Aí ela já está passando pelo teste. Estava sendo humilhada. E aí ela pede ajuda para Jesus. Senhor, ajuda-me. E aí Jesus fala: mulher, não é certo dar os pão aos dos filhos. Não é certo eu dar as bênçãos dos judeus para os cachorrinhos. Sabe o que ela disse? Sabe o que eu e você talvez faríamos nesse momento? Ir embora. Porque uma fé comum é soberba, uma fé grande é humilde. Mas uma fé grande é humilde. É a fé de Paulo. Eu sei passar falta, eu sei também ter abundância. Filipenses 4,12. Imagine Jesus falando isso para você. Aí a mulher não estava nem aí para a humilhação que estava passando. E sabe o que ela fala? Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas. E aí, quando Jesus é surpreendido por uma resposta dessa, por uma mulher pagã, e o texto diz que a resposta dessa mulher foi maravilhosa. Ela se recusa a desistir. Ela não apenas recebe uma repreensão, ela não fica revoltada. Ela fala: sim, Senhor, concordo. O Senhor, concordo com o Senhor. E disse: também aceito essas palavras. Sabe por que ela aceita? Porque uma grande fé é humilde. Uma grande fé não fica, eu determino, eu determino, eu determino. Uma grande fé no meio dos caos. Uma grande fé no meio do caos. Agradece. Uma grande fé no meio da luta. Dá glória a Deus. Uma grande fé no meio das crises, no meio do desprezo. Ela continua, continua, continua. O que é lindo é que você e eu... Desculpa. O que é lindo é que você nunca vai ver no hebraico, em uma mesma frase, a palavra não e a palavra Senhor juntas. E quando Jesus fala assim para ela: preste atenção no que eu disser, não é certo dar pão dos filhos aos cachorrinhos,
ela não diz não, 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 isso é um absurdo. Quantas pessoas, por muito menos, desistem? Ela não, por